Здравствуйте, дорогие друзья. Наш с вами очередной воскресный вебинар. Сегодня в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. И впервые Павел Ярославский. Потому что наши преподаватели разъехались на тройной конгресс учеников МАК, который сейчас в Екатеринбурге, в Коблево под Одессой. Bom dia, amigos. Temos amigos hoje de novo. Dr. Michael Leitman. Temos todos os centros da Rússia. O tópico de hoje, como pediram, como podemos rapidamente estudar Kabbalah. O que podemos dizer por rapidamente? Vamos direto ao ponto. Este é o tópico. E agora temos vários conectados, telespectadores, o webinar traduzido para 20 línguas. Mandem perguntas. Vamos ver quantos amigos. Olha, quantos em Moscou, também em Riga. Vamos começar o webinar. Primeiro, vamos começar com algo legal. O amigo escreve: eu quero expressar minha gratidão de coração. Imagine como eu ansio vê-lo semanalmente. Muito obrigado. Muitos amigos estão mandando bons sentimentos. Primeira pergunta. Eu tenho um sério desejo de desenvolver todo o conhecimento que você nos oferece. Eu tenho o desejo agora. O que eu faço depois? Rav, depois você precisa realmente estar conosco. Você deve entender. A sabedoria cabalística é teórica e prática. Quando você vem estudar, você estuda a teoria. Ou seja, quantos mundos, Partsufim, Sefirot existem, todas se dividem como elas vieram de cima para baixo, nessa hierarquia da luz até o nosso mundo, e como retornam do nosso mundo até o mundo espiritual. E a essência é o que é a Kabbalah. É explicada nos artigos do Baruch Sulam, expandido. O Ramchal também tem um artigo chamado Bnei Reihal, que fala disso, ou seja, quais são os 38 portões de sabedoria, e há várias composições breves que expressam de forma breve um resumo, falam da Kabbalah. E, obviamente, o maior trabalho é do Ari, Etz Chaim, a árvore da vida, depois o conjunto do estudo das Sefirot de 6 volumes do Baruch Sulam e muitos outros. E há vários cabalistas que escreveram trabalhos sérios de Kabbalah, que expressaram como uma ciência. Fala sobre, explicando o sistema que governa o nosso mundo. Mas tudo isso foi apenas para com o entendimento que ainda não podemos entender ou compreender com o nosso cérebro e ver com nossos olhos. Porque, na realidade, como o Baruch Sulam escreve no item 4 do estudo das Sefirot, ele escreve: os cabalistas sempre escreveram para cada um, para aqueles que já alcançaram o mundo superior. E quando eles leem o que outro cabalista escreveu, claramente poderiam descrever para si de forma clara, tangível, o que o outro quer dizer. E é assim que os cabalistas se comunicavam entre si. E tudo é entendido por eles, por aqueles que estão em contato com o mundo superior, sabem como funciona. E os que não estão com contato com o mundo superior, este sistema superior chama-se o mundo superior, o mundo espiritual, o paraíso, o jardim do Éden, como quiserem. E aqueles que podem sentir o mundo espiritual, quem não pode, não tem ideia do que os cabalistas falam. E o máximo que podem fazer é tentar
supor o máximo possível o que significa esses termos, mas eles não sabem. Esses termos continuam incompreensíveis. Então, no total, eu não posso dizer-lhe o sentido e o estudo, mas existe um grande sentido que o Baba Sulam diz neste item do Talmud Sefirot, que é um grande sentido em abordar os trabalhos dos cabalistas de forma especial. Ou seja, as pessoas que escreveram estes textos, elas alcançaram a luz superior. E se a pessoa em nosso mundo que não sabe nada do que isso significa, não importa. Ela pode sequer saber a língua em que foi escrita o livro, inclusive chinês. E o livro cabalístico, como regra, é escrito em hebraico ou aramaico, e que são línguas irmãs, e tem sido usado na antiga Babilônia também, o aramaico, paralelo ao hebraico. Então, digamos, a pessoa só conhece chinês, ela sabe chinês, e gosta de escutar os cabalistas, o que eles estabeleceram para si, o que estudaram. E essa pessoa vai se sentar ao seu lado. Mesmo que não conheça a língua, se ela realmente quiser, deseja, esse desejo vai atrair até ela a luz superior. Uma iluminação, luminosidade superior vai vir até ela, de cima para baixo, e ela gradualmente vai começar a sentir dentro de si o que os cabalistas falam, sem sequer conhecer a língua, e daí vai começar a entender a linguagem também. Já mencionamos antes um caso, quando eu estudava com Rabash, eu recebi uma carta da Rússia, da Sibéria, и человек писал мне о том, что он вдруг начал знать иврит, и что он очень хочет приехать в Израиль. И он приложил свои стихотворения на иврите. Когда я их показал специалистам, то они удивились. Они говорят, realmente queria vir a Israel. E não sabemos se... Como não conhecia o hebraico, e quando eu ensinei, eles estavam surpreendidos, que isso é realmente muito profundo, esse hebraico é muito avançado, e ele não sabia, simplesmente o seu grande desejo dele... Это выше разума, действительно. Да, это огромное желание, огромнейшее. E Rabash disse, sim, isso é possível, e com isso pode alcançar as alturas maiores na Kabbalah, o anfitrião. Bem, isso é um grande desejo. Uma pessoa, o coração que está sentado aqui, que não entende a linguagem, somente tem um desejo, pode chegar a compreender. O Rav diz, sim, a luz trabalhará sobre eles, porque a luz chega em resposta ao desejo. Não há uma compreensão intelectual. Assim que teu desejo é meu. Então não se preocupem, meus amigos. A única coisa que tem que se preocupar é de uma só coisa, de ter um desejo por revelar o mundo do Criador. Se tem um desejo e quer continuar aqui avançando, isso determina tudo. A pessoa, por certo, chegou mais tarde a Israel, comunicou a sua poesia e depois desapareceu. O anfitrião diz, o que significa isso? Bom, o Rav diz, o que significa que quando esteve lá, teve um desejo, depois quando veio aqui, o desejo desapareceu. O anfitrião, e então pode trabalhar? O Rav, sim, fiquei conosco, não ficou, nem sequer ficou conosco, simplesmente desapareceu. O Rav disse, isso escuta os outros, eu não sei escutar dele, eu não sei, eu tinha cerca de 36 anos. O anfitrião. Agora nós temos uma pergunta dos estudantes de Yolavot. O que significado nos ajudará a sobrepor-nos sobre a crise
de confiança no espaço pós-soviético. Uau, uau, olhem só quantas pessoas! Muito prazer ver a todos. A crise da confiança no estado post-soviético, quer dizer, temos crises em todos os lados. Nenhum sistema de confiança realmente em pais e filhos, filhos e pais, um país ao seu governo, digamos, de um país a outro país. Vivemos numa era em que realmente temos um grande problema em distanciamento, um distanciamento entre nós, porque o ego sempre está funcionando, sempre crescendo. O nosso mundo está governado somente por uma qualidade egoísta. E a qualidade que equilibra o ego, nós temos que introduzir essa qualidade por nós mesmos, nosso esforço. Temos que atrair essa qualidade de amor e doação para que equilibre o ego. E o que posso dizer que nós não estamos fazendo? O Ravi diz, é por isso que nós temos esse contínuo distanciamento entre as pessoas. Nas famílias, entre os pais e filhos, em todos os lados. E o que podemos fazer acerca disso, disse o aluno? Somente através de atrair a força do bem sobre nós, e que através que ela existe, mas está oculta. Essa força de bem se chama o Criador, a luz. E absolutamente temos que puxar, atrair isso. Nosso futuro depende disso, nossos filhos dependem disso. Assim que tratemos de fazê-lo, como a sabedoria da Kabbalah nos explica. E esta sabedoria da Kabbalah que nós somos, temos que adaptar de maneira correta a nós mesmos até para as nossas gerações. E de uma maneira de explicar para que nós possamos entender e todos entendam também. Então, solucionar essa crise de confiança e se solucionará. E precisamente depois dessa crise de falta de confiança, nós estaremos forçados a atrair a luz superior sobre nós, que ela aderirá e balanceará. Então, como resultado, nós assim vamos adquirir uma conexão entre nós. Mais ainda, todos sentiremos que nós existimos em um só desejo. Porque o Criador criou um só desejo. E então esse ego que nos rompeu, até esses multi pedaços, então nós temos o ego entre todos nós, que necessita ser coberto por em cima, e nós necessitamos cobri-lo com amor, com o bem, por integração. Essa é a nossa tarefa. Então, esta alma separada, com o ego que nos separa um ao outro, e por em cima de tudo isto, todos devemos cobri-lo com esse otorgamento mútuo, com a conexão mútua e amor mútuo. E essa grande muralha, esse emparedado, esse sanduíche, o ego e por cima tem essa grande altruísmo, otorgamento e amor. Então tudo isso junto nos levará essa força de poder e alcance do Criador. E sendo assim, que nós vamos aprofundar, e imediatamente nisso, nós vamos viver nesse alcance, nessa expansão de toda essa grande eternidade. Ela será nossa, tudo isso para nós. Então, assim, necessita algo, absolutamente nada para fazer por agora. Por o ego vai crescer e eu necessito criar vários pontos acima. Sim, havia muitos cabalistas que já haviam alcançado o estado final desse trabalho. Assim que não devem preocupar-se, não devem ter medo disso. Não há nada aqui que não possa alcançar-se. O anfitrião, como podemos acelerá-lo? Porque nós temos milhões de
milhões de anos de desenvolvimento da humanidade. Não precisa de milhões de anos, somente todo o desejo. Podemos sentar por anos e nada vai funcionar aqui. Dizemos que um só minuto pode ser um brinde, mas um brinde tão grande que podemos atravessar todos esses estados, todos esses desejos. E o desejo se desenvolve em nós na medida que nós mostramos um ao outro o que desejamos. Que nós evocamos um ao outro essas qualidades, a inveja, de prepotência, todas essas qualidades fúteis. O anfitrião. Nós temos mais um amigo que pergunta: eu estudo a Kabbalah, por que não estudamos a Torá e a Kabbalah? Nós temos os livros de o Rav, porque como vocês possivelmente sabem dessa mesma história, antes que nada era um material de substância que se expandiu. Nós estamos falando de pão. Primeiro haviam gases, depois a matéria se formou, depois a vegetação animal e depois os humanos. Os humanos podem desenvolver-se seriamente depois de e esse justamente foi o início da civilização e já temos os livros sobre esse tema e inclusive na Babilônia, exatamente há 5.700 anos atrás, haviam pessoas no mundo e uma pessoa no mundo chamada Adão. E ele nos deu esse governo no mundo. Ele nos descreveu num livro chamado O Anjo Secreto, a força secreta do poder secreto. E ele tinha estudantes a quem ele ensinava e dava essas interações, e eu vi outras gerações até Abraão. E Abraão estava escrivendo como o Rambam escreve, os cabalistas do século XII. Todos eles escreveram livros, muitos livros foram escritos, mas nenhum deles chegou até aqui a nós, exceto pelo livro de Adão, O Anjo Secreto. Então, Adão também escreveu muitos livros e é um padre na Babilônia Antiga. E quando ele revelou para si mesmo a sabedoria da Kabbalah, isso foi o que ele escreveu na Bíblia, no Midrash, onde está escrito também no grande comentário. Abraão saiu de fora, vendo as estrelas à noite e pensando de onde vinha essa grande força, como o universo funciona, para que vivem as pessoas, quem está a cargo de todo esse grande sistema que nós podemos ver acima dos céus. E gradualmente começou a entender o sistema. Claro que junto com ele também haviam muitas pessoas das estrelas. Então ele tinha uma qualidade especial na parte de sua alma. Ele revelou o sistema, ele escreveu o livro Yetzirah, o Sefer Yetzirah, o livro da criação. É um livro pequeno, só algumas páginas, mas ele escreve todas as noções principais da criação e o governo. Esse livro existe hoje em dia, inclusive vocês podem comprar nas lojas, vocês podem colocar esse livro de Adão até os nossos tempos, mas os outros livros de Abraão não chegaram aos nossos tempos. Nós já sabemos que ele já escreveu vários livros, mas depois de Abraão, por certo, Abraão e Adão foram os que escreveram, tudo que escreveram era Kabbalah. E depois de Abraão, digamos, a sua escola, Isaac, Jacó, se chama seus filhos, mas na realidade eles são seus estudantes, seu legado. Eles continuaram desenvolvendo-se e mais adiante, somente depois de sair do Egito,
quando necessitavam um método mais perfeito de como unir-se juntos ao Criador, e se revelou a Moisés e na forma de que nós hoje em dia fazemos isso e interpretamos esse escrito como a Torá, a Bíblia. Então, quando Abraão escreveu o seu livro até 3.500 anos atrás, e Moisés escreveu o seu, Adão escreveu há 6.000 e Abraão escreveu os seus livros uns 400 mais adiante de Abraão. O anfitrião. Então, como lemos Torá, isso é Kabbalah? O Rabi disse sim. É assim. Então, por que estudamos a Kabbalah e não a Torá? Inclusive os livros de Moisés. Quando estudamos é devido a que é a continuação da Torá da Bíblia. Aquele que não estuda a Kabbalah toma a Bíblia e pensa que isso é uma grande anedota, uma coleção de histórias, uma novela de aventuras entre judeus caminhando no Egito, e assim sucedem por muitos anos. Hoje em dia isso não importa realmente, mas o saber o que realmente sucedeu nesse livro, como tudo está encriptado, como decodificá-lo, para isso você necessita de Kabbalah. Quer dizer que com isso toda a Kabbalah, que cabalista pode afirmar isso. E muitos cabalistas chegaram a esse estado de uma maneira prática. A Kabbalah é o conhecimento do sistema de governo sobre o nosso mundo. O método da revelação do Criador, que envolve o homem nesse mundo, como o Baal Sulam escreve. Assim que, absolutamente, de maneira clara, de poder alcançar, e vocês alcançarem, todas as pessoas no mundo necessitarão alcançar algum ponto, todo o conhecimento da Kabbalah, anfitrião. Nós temos 100 pessoas aqui em Quedlinburg, alguns do Instituto da Sabedoria da Kabbalah. Ótimo, excelente trabalho. Vocês podem escutar, mas não estão impressionando de Quedlinburg? Podem me escutar? O que está sucedendo, amigos? Nós temos uma conexão com eles? O que está sucedendo? O anfitrião. Há possivelmente um retraso tão grande, um delay tão grande. O anfitrião, mas temos uma pergunta deles. Com essas grandes distâncias, diferentes zonas, fusos horários, e como se pode estabelecer uma conexão realmente entre nós? Bom, eu necessito entender o que está sucedendo aqui. Por que não estão me escutando? Eu estou falando diretamente a eles. O anfitrião, não estão me escutando, somente que estão muito relaxados. Não me parece. Realmente eu quero saber se estão escutando o que eu estou dizendo. O anfitrião, amigos, vocês podem escutar, por favor? Saúdem meus de regresso, os amigos de Quedlinburg. Por favor. Ah, olha lá, todo mundo lá levantando os braços. Ok. Esse é um atraso realmente grande que está havendo, delay. Bom, assim, amigos, eu tenho que fazer uma pergunta. Com as tais diferenças tão grandes de fusos horários, como pode ser com todos nós? Nós temos um problema e é absoluto, inclusive nós estamos em mundos distintos. E quer dizer, estar no mundo superior. No mundo superior isso não era nenhuma diferença, poderiam estar conectados juntos, creiam-me. Essa não é uma restrição. Ok, agora sim está. Ok, estão aí. A conexão por parte nossa ou por parte deles? Bom, de duas maneiras. O que quero dizer é que não importa onde estejamos localizados, grandes estudantes na Rússia, na América do Norte, e temos também os estudantes na América do Sul também. Todos da América do Sul estão indo muitas vezes.
na Europa. Nós vamos ter um outro congresso e pronto, nós estamos planejando. Vocês sabem que é tão exitoso esse mini congresso. Inclusive, eu quero chamá-lo como um congresso express em Moscou. Foi muito exitoso, muito bom, porque as pessoas realmente deram um presente. Eu quero muito. Olha, aí estão eles aí. Esse é o grupo do Moscou, são estudantes somente da Academia da Kabbalah. O ponto que eu quero transmitir é que não há diferença alguma. Essa semana, próxima semana, realmente não importa onde estão os estudantes, absolutamente não é importante isso. Eu sinto seu avanço, independentemente da fotografia. Não pensem que aqueles que estão sentados aqui... Desculpem, foi interrompida a transmissão. E, posteriormente, esse não é o caso. A disseminação do grupo de Moscou está sendo feita aí na Rússia. E eles realmente superaram os grupos israelenses. E também a América tem se aproximado da Rússia e dos grupos israelenses. Há vários obstáculos no contato entre eu e vocês e todos os grupos. Tudo depende do grupo. Através dos meios de conexão que temos na internet. Podemos estar conectados, isso basta, porque posteriormente vamos estabelecer o tipo de conexão que existe em vários planos. Será um tipo totalmente diferente de comunicação. Estaremos num contato direto, de alma com alma, digamos assim. E não vamos nos preocupar com nenhum fuso horário, ou longitudes, latitudes. Isso não vai importar se você estiver algumas horas à frente ou atrás de mim. Eu estou conectado com meu professor, senão não vou receber o que devo receber hoje. Isso está escrito no Zohar e outros livros. É só a ocultação que age assim em nós, que não sentimos a conexão entre nós. Na realidade, estamos conectados de forma infinita um com o outro. Então, vamos estimular essas conexões entre nós e ver onde estamos na realidade. Anfitrião. O nosso time técnico diz que você tem 1 minuto e meio de delay, atraso em Ekaterinburg. Outra pergunta. Explique-me, daqui a 1 mês eu vou trabalhar. O que eu farei? Eu não serei capaz de participar dos seus workshops. Essa é a pergunta dos seus webinars. Mas eu preciso do dinheiro. O que devo fazer? Rav, Pacho, diga o que temos... na República Tcheca. Bom, não é só isso. Aqui temos grupos, mas também podemos estudar online. Rav, isso? Você pode estudar online e temos um grupo na República Tcheca. Também precisa de algumas horas de avião dos grandes grupos. Na República Tcheca, você pode vir no fim de semana, uma vez por semana. Não é um grande problema. Mesmo que você for viajar para ganhar dinheiro, você ainda pode eliminação se for para trabalhar. Outra pergunta. Voltando ao estudo, há algo que possamos estudar de forma mais rápida e breve a fim de alcançar a espiritualidade? Rav, você pode estudar rapidamente e aprender rapidamente, mas alcançar isso depende de você. E aqui eu não posso te dar nenhuma garantia,
porque aqui tudo depende de quão bem você está conectado aos amigos. Se você pode se convencer que pode estar com eles, daí você pode ter sorte. Se você for capaz de se convencer que precisa trabalhar no que estou lidando, então considere-se um vencedor. De outra forma, sem os amigos, sem professor para ajudá-lo a entender corretamente o Kabbalah, não tem como fazê-lo. Só estando conectado a eles, no centro do grupo, no centro da dezena, você pode começar a sentir a qualidade de amor e doação que revelará para você o Criador. Outra pergunta. Como eu posso querer começar a sentir a outra pessoa? Como eu posso sentir outra pessoa? Do que você está falando? Eu sequer quero ouvir falar disso. Você não precisa sentir ninguém. Você só pode sentir o ponto no coração da pessoa. A aspiração dela pelo Criador. Só nisso é importante. O restante, por exemplo, a carne em seus ossos, seu ego, não me interessa. Ela diz que eu temo eles me sentindo muito profundamente. Rav, eles não querem fazer isso com você também. Quem se importa com você? Você é a pessoa mais desagradável do mundo. E eu entendo, eu sou assim também. Todos nós somos. Eu entendo que só nos conectamos com nossos pontos no coração, através do coração. O restante permanece fora. São só estes pontos conectados e são puros. E outras coisas, nós somos psicopatas. Todos nós. Porque o Criador criou em nós esses desejos egoístas que não podem ser bons. Ele declara, eu criei a inclinação ao mal, mas criei a luz, a Torá, para corrigi-la. Até que você comece a se corrigir, você é totalmente mal. Nós somos vilões de tal forma que não podemos sequer imaginar quão ruins somos, cada um de nós. Então, podemos ter certeza que, na verdade, vocês são totalmente maus e agora precisam se corrigir gradualmente, acrescentar a luz superior. E a luz superior virá e gradualmente corrigirá o mal e equilibrá-lo com sua bondade. Pergunta. Nós temos outra pergunta semelhante. Como você oculta o mal dentro de si? Você não pode. Você não pode, de forma alguma. Pelo contrário. Você não deve sequer suportar o mal. Deixe-o em paz. Ele vai se corrigir na medida que você atrair a luz superior. Eu atraio a qualidade de bem que vai corrigir. É assim que você se corrige. Nós não lidamos com o mal diretamente. Ele vive em nós. Ele existe na escravidão do Egito. E nós gradualmente trabalhamos nessa direção, atraímos a luz superior até adquirirmos a quantidade suficiente de luz em quantidade até que nos tire deste local, do nosso Egito, e vamos começar a ascender. Nós temos que pensar somente no bem, só na conexão entre nós, não nas qualidades negativas entre nós. Elas estão a priori dentro de nós e deixem estar. A luz vai nos tirar disso. Outra pergunta do Cazaquistão. Como vamos estudar na Kabbalah estando neste mundo? Algo assim, não entendi direito. Tão logo começamos a estudar Kabbalah, a vida neste mundo melhora. Entretanto, há o exemplo da conexão com Ekaterimburgo. Você tem um delay de certo tempo. Então, nos preocupamos e eles não ouvem, não nos ouvem lá. Então, o oposto. Então, como 1h30, 1 minuto e meio se passa até vê-los em Ekaterimburgo. Então, você vê, este é um exemplo.
que a mesma coisa se aplica aqui. Podemos estudar até que o nosso estudo, o nosso desejo afete o sistema de governança antes da resposta voltar. Há um certo delay antes disso. E esse delay pode ser por meses. Portanto, o mais importante é não se desesperar e entender que não temos outro caminho no mundo. Você pode ir em qualquer lugar, como quiser, mas eu tenho certeza. Tente fazê-lo agora. Posteriormente, você vai se arrepender imensamente, porque vai precisar voltar a este mundo e não há nada de bom aqui. Você deve nascer de novo, voltar aqui e sofrer aqui. E ainda vai voltar a um estado em algum ponto na sua encarnação futura. Você vai precisar se corrigir. Professora, você disse que nos integramos com todas as almas. Que estado vem posteriormente a isso? Rav, que estado ocorre depois das almas se misturarem? Elas revelam o Criador. É a sopa da qual somos feitos, do nosso desejo comum por amor e doação. O Criador se revela nisso. O que é isso? Pergunta o Criador. O Criador é nossa força geral de doação e amor mútuo, um para com o outro. Nós criamos o Criador na realidade. Ele não existe. Então, geralmente o que ocorre... Então, as pessoas falam que não existe o Criador. E as pessoas dizem e vão contra isso que você fala. O que eu posso fazer, diz o Rav? Deixe nossos inimigos fazer o que quiserem. E eles só regridem com isso. E o entendimento desta verdade que se abre é necessário para as pessoas. E o Criador está só na conexão. Sim, o homem cria o Criador, diz o Rav. Pergunta, da Holanda. O que fazemos se não queremos estudar Kabbalah ou ir ao grupo depois de vários anos de estudo? Primeiro parece algo maravilhoso, todo o nosso desejo fosse estudar, agora não tenho mais. Rav. Ok, meu querido, quando o seu ego tem interesse em estudar Kabbalah, nós corremos rapidamente para a lição. E estamos felizes com isso. Mas agora que o seu ego não quer estudar Kabbalah e quer outra coisa, você deixa de lado. A única coisa que você pode fazer e alcançar sistematicamente na Kabbalah e qualquer outra ciência, como você poderá fazê-lo? Você recebe a oportunidade aqui de alcançar como o mundo é estruturado, o mundo que você vive, como criar um paraíso disso. Você recebe essa oportunidade pessoalmente para si. Se você quer continuar, por favor. Se não, infelizmente, não posso te dar o desejo. Que conselho você pode dar às pessoas nessa situação? O único conselho que eu posso dar, você deve fingir entre si que tem um grande desejo. E estou sério nisso. Você deve agir e ser um ator. Mostrar, eu me interesso tanto por isso, é tão divertido, é importante para mim, é necessário aprender o sentido da vida, os segredos da vida, entender o sistema. Há uma grande verdade aqui. A qualidade que é tão necessária ao mundo está aqui. Alcançar equilíbrio, um bom futuro para você, para os seus filhos, etc. Na verdade, você lida com a coisa mais importante e interessante, a ciência mais importante. Mas você está impaciente, certo? Você deve receber do seu ambiente.
comprá-lo, como está escrito, compre para si um amigo. Você tem que pagar por isso, certo? A pergunta, isso. Ao se relacionar com eles corretamente, da forma correta, você vai receber seus desejos. E será capaz de usar esses desejos. E não vai precisar de mais nada. Você vai começar a revelar o mundo superior na conexão entre vocês. É assim que é revelado. A conexão entre nós é como uma lente de aumento em que você olha e é como uma esfera mágica, uma bola mágica que os mágicos usam. Não tem nada a ver conosco, obviamente. É como se você fosse olhar como um cientista. Você vê, olha o mundo futuro, como nascem as futuras gerações, e tudo isso desce. Você vai ver assim os amigos no estado perfeito. Temos uma pergunta de Córdoba. Voltamos, porque há várias pessoas. A pergunta é: como é que depois de trabalhar num workshop com os amigos, como eu começo, eu entro em contato com esta grande alma do mundo, Rav? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar. O que o Criador faz? Ele criou um grande desejo. Aqui está ele, o desejo de receber, o desejo de receber. Depois, este desejo, o único desejo, ele então o quebrou em várias partes. Aqui está. Quebrou em pequenas partes, quantas? Bilhões. Não vou desenhar bilhões para vocês aqui. Eu posso, se tiver paciência, mas não acho necessário, vocês vão entender. Então, você tem diferentes fragmentos, e este fragmento de desejo, ele se quebrou sob a influência do pecado de Adão. O que ocorreu aqui? Adão introduziu o ego neste desejo, e a conexão entre as diferentes partes desse desejo deixou de existir. Vamos pegar esse desejo, este pequeno desejo individual. Ele não sente os outros, ou seja, sente, mas apenas de uma forma como eu posso usá-los da máxima forma, tirar vantagem. Esse desejo de receber chama-se Adão. Ou Adam Rishon, o primeiro homem. Não importa. Ou a alma. Nós temos uma alma para todos, mas quando todas essas partes quebraram, o que acabamos é que cada parte individual também se chama alma, e uma alma individual. Alma individual. Эти частные души, они еще больше упали, они еще больше... Depois, essas almas individuais caíram ainda mais. Elas se tornaram mais inferiores, e daí só um pequeno ponto permaneceu em cada uma. Um pequeno ponto em todas elas. Este pequeno ponto chama-se Keter. Vou abreviar com K, de Keter. O que é Keter? O embrião da alma futura. Este ponto de Keter, em cada alma individual, eu tenho um, ele tem um, todos têm um. Estes pontos nos puxam a voltar à união juntos. Eles permaneceram sem quebrar, são nitzutsim, sem telhas, faíscas. Nitzuts,
que é Nitsutsim no plural. Centelha. Мы устремляемся, когда загораются в нас эти точки, искры. E nós aspiramos quando essas centelhas começaram a acender entre nós. Começamos a aspirar a revelar todo esse sistema, o Criador. E manifesta em nós como o desejo de revelar o sentido da vida. E acabamos em certo grupo. O que é um grupo? Um grupo é uma parte particular destas almas que agora deve chegar à sua correção. Digamos que é esta parte aqui, que agora eu coloquei em amarelo. Agora, estas pessoas vêm juntas num grupo, não sabem porquê, mas estão juntas. Num grupo. É assim que são, juntas. E elas representam um grupo. E elas começam a trabalhar em si. Se neste grupo elas têm êxito, neste grupo devem se fazer uma dezena e criar a dezena como um todo. Tão logo façam isso, imediatamente começam a sentir o Criador. É isso que temos que fazer. Por isso, onde quer que você possa estar, você deve descobrir um amigo com quem estudar, a fim de criar este todo de acordo com o método da Kabbalah. Este método é explicado nos artigos do Rabash, e daí você vai alcançar o mundo superior, ou seja, a conexão entre vocês. Todas essas conexões entre vocês serão chamadas 10 Sfirot, ou Partsuf, ou alma. Через эту структуру ощущать высший мир, душа. Depois, através dessa estrutura, você será capaz de sentir o mundo superior. A alma, o mundo superior, o Criador, não importa como chamar, é a mesma coisa. É só uma questão de como abordamos essa descoberta. E o ambiente entre grande gênios surgiram. Não é uma manifestação da conexão entre nós? Altruísmo? Rav, meu querido amigo, você não sabe música clássica e sua verdadeira natureza. É uma grande quantidade de ódio e competição, inveja. É só quando eles tocam juntos que tem uma harmonia, mas a harmonia interna do coração só é possível com a Kabbalah, ao se corrigir. Mas esta harmonia divina... Sim, eu entendo, meu querido, mas isso é diferente, você tem que entender. Uma pergunta: se o Criador não existe, quem criou o desejo de receber? O Criador, o anfitrião. Mas temos que explicar, certo? Porque você disse que não há Criador. Rav, o Criador não existe, você está certo.
para quem ele existe? Diga-me agora. O Criador existe para você? Não. Você pode dizer que existe, mas não significa que está lá. Então, quando falamos se o Criador existe ou não, é tudo com respeito à pessoa que alcança ou não. Mas, como você aprende a separar o estado em que realmente torna-se como seu, se eleva acima do ego e sente-se feliz por fazê-lo? Quando eu olho os amigos, eu vejo que eles se sentem felizes por anularem-se, porque elas não estão mentindo para si. Rav, isso é possível no grupo. Na verdade, não há outra forma. Então, o que significa anular-se? Uma pergunta. Sim, Rav. Anular-se, tornar-se inferior a outros, conectar os diferentes canais, preparar esse desejo em dezenas de modo que todos estejam juntos, conectados através destas redes que criamos juntos para que se torne semelhante à qualidade do Criador em amor e doação. Então, o deleite vai se manifestar nisso, nessas conexões. Então, uma próxima pergunta. É possível que você disse que pode permanecer em contato com alguém que estuda Kabbalah e deixar este mundo. Isso é possível? Ah, sim, óbvio. Por que você pensaria que este mundo permanece como um obstáculo, uma restrição em todo este sistema? Agora você não sente o sistema, você não sente o mundo superior, mas às vezes, a partir de agora, vai começar a sentir. Daí nós falamos desta vida, neste corpo. Aí você vai acabar esta vida, este corpo, e vai sentir o mundo, não só através do corpo. E quando você sente o mundo superior, você sente não através do seu corpo, em órgãos sensoriais que não tem nada a ver com o seu corpo, mas sim com a sua alma. Daí, quando você sai deste corpo, a sua alma não tem nenhuma mudança. Você continua o seu caminho que você alcançou sem o corpo. O mais importante é revelar o Criador uma vez. Enquanto você está no corpo físico, a partir de lá pode continuar avançando. Anfitrião. Misha pergunta, ele diz, eu não sei quem é o Criador, embora tenha escutado o Rav Lightman há muitos anos. Então, eu ouvi que tenho que mudar minha natureza. Eu não gosto de ouvir isso. Meu ego não quer aceitar o grupo, e o grupo não quer aceitar meu ego. O que devo fazer? Rav, não faça nada. Gradualmente, o que eu posso te dizer? Espere cemitério. Todo método é sobre corrigir o ego. Se você tem este ego feio que não pode ser corrigido, ele precisa gradualmente começar a corrigi-lo de qualquer forma. Sim, ele disse que ele entendeu o ego. Ele sabe, ele viu seu ego e ele não gosta dele. Sim, eu posso senti-lo. Quando a pessoa pergunta, eu posso sentir seu potencial. Ela tem o potencial, mas 5 anos não basta. Eu diria que 5 anos é só para conhecer a Kabbalah, um pouco da Kabbalah. Os próximos 5 anos são mais sérios. Quando começa realmente a olhar um para o outro de forma mais séria. E 5 anos depois é quando começamos a entrar em contato um com o outro e revelar um ao outro. E os 5 anos depois disso é onde eu revelo o Criador entre nós. 20 anos, não falamos aqui. Eu vou te dizer, toda a nossa vida é dada a nós para isso. O Rabashi me disse uma vez, eu fiquei chocado com isso. Eu era jovem, ele me disse que seu pai foi até o seu professor, isso era fora, e ele esperou o seu pai no seu estudo,
Ele estava preocupado com algo e havia estudantes, livros. Ele pegou um livro de uma estante e era a árvore da vida do Ari. Ele pensava consigo, olha, tudo está escrito aqui. Ele queria conhecer tanto. Daí seu professor entrou e gritou com ele, o que você pegou? Deixa aí. Então Baal Sulam colocou na estante, não sabia o que era o livro, ele sabia o livro, foi numa livraria, comprou, e agora ele tem tudo. Ele está quase lá. Daí o Rabash disse, ele não sabia na época, e para entender o que está escrito no livro, ele precisaria de 20 anos. Então isso é dramático, muito belo. Então ele não sabia, o pouco que sabia, Rav. Sim, ele não sabia que por 20 anos, mesmo por tanto tempo, ele precisou de 20 anos para entender o que está no livro. Baal Sulam. Então temos que entender que a nossa vida nos é dada por esta razão, para saltarmos. Para colocar o nariz para fora deste mundo. Outra pergunta. Blitz de perguntas. Então, pergunta. O que o Dr. Lightman bebe no webinar? Rav, o que me derem. Como sempre, é café. Hoje é chá. Eu bebo café, eu pego uma colher de café, não café instantâneo, mas café verdadeiro, eu coloco, boto água quente, pronto. Pergunta. Mais perguntas. Eu tenho 75 anos, não tenho 20 anos, 5 anos para me corrigir. Rav, não preste atenção nisso, meu querido. Se envolva com toda a sua alma e você vai saber o que vai ocorrer. Se a pessoa é trazida a Kabbalah e se esforça, ela certamente vai alcançar o que precisa alcançar nessa encarnação. Uma pergunta. Que livro devo começar a estudar na Kabbalah? Você deve começar com o campus, o centro de educação. Você pode jogar muito duro na Kabbalah? Não se preocupe com isso. O ego vai sempre te colocar no chão. Outra pergunta. Como você se desenvolve um grande desejo para alcançar a Kabbalah? Como uma pessoa que aprendeu hebraico e depois desapareceu. Rav. Bom, para onde você vai? Você pode parar de estudar, mas a próxima vida vai precisar achar o Criador de qualquer forma. Então, como você desenvolve um grande desejo? Rav, através dos outros. É assim que o artigo diz. Quando você está no grupo, você deve ser infectado pelo desejo. O que você faz com o medo da morte? Rav, por que você tem medo da morte? É o animal que vai morrer, não você. Como você pode alcançar o espiritual sem conhecer a teoria e depois revelar através das suas sensações? Rav, o que ele quer dizer? Sem conhecer uma teoria cabalística. Sim, com certeza, sem saber a teoria. A teoria não ajuda. Você acaba alcançando-a pela prática. Pergunta. O Rabash falou de grupo físico ou virtual? Rav, quando escreveu seu artigo, sobre o grupo físico, óbvio, sobre o meu grupo na época. Ele me deu esses artigos e eu os imprimi e dei a todos. Quando eu trouxe estudante a eles, ele me disse, você vai se reunir hoje? Eu disse, o que vamos falar? E daí ele se sentou num banco, estávamos num parque, pegou um pedaço de papel e escreveu o primeiro artigo. Outra pergunta. O que significa estudar Kabbalah? É sabedoria ou a realização sensorial? Uma realização sensorial, uma conquista sensorial. Então, como trabalhamos com a Sefirot? Rav, quando você vê que a Sefirot
estão nas conexões entre vocês e o Criador é introduzido. И вот Рамаил из Тулузы Como o Criador influencia a conexão entre os amigos, você verá o que são as Sefirot. Это пройдет. Como você deleita o Criador ao estudar Kabbalah. Rav, isso vai passar. Isso vai passar, não se preocupe. Amigos, muito obrigado por estar aqui. Estou feliz por ver tantas pessoas conectadas. Muito bem, estejam bem. E vamos alcançar o Criador e o mundo superior. Não há realização, atividade melhor. E temos um pequeno anúncio. Inscrevam-se para os cursos. No semestre 2016, vocês verão mais informações no link. Да, ну это, в общем, сайт написан там внизу. Então, Счастливо. de 7 a 8 de maio. Следующего воскресенья. Мы очень вас ждем, очень любим. Muito obrigado, amigos. Até nos encontrarmos novamente no próximo domingo. Amamos vocês, esperamos vocês. Muito obrigado. Continue mandando perguntas. Obrigado. Tchau, tchau.